Rei Saul, ascensão e declínio. Esta é a série Os Reis de Israel. Este é o episódio número 2. No episódio número 1, nós vimos como o rei Saul foi escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Israel. Até aquele momento, Israel não tinha rei, ele era governado por juízes, mas juízes eram espécie de governadores locais. Eles trabalhavam só com algumas regiões, não com o povo inteiro de Israel. Israel era uma federação de 12 tribos. E dessa forma, Deus escolheu Saul. Saul, ao ser escolhido, nem queria ser rei, ele nunca pensou em ser rei. Deus assim o quis. E o profeta Samuel, em uma reunião com toda a liderança de Israel, o apontou como o novo rei, o primeiro de Israel. Saul voltou aos seus afazeres na sua casa e para muitos do povo ele não significava nada. Alguns até zombaram da escolha de Saul. E o que aconteceu em breve tempo depois? O rei de Amon invadiu uma região de Israel, uma cidade lá em Israel. E essa cidade pediu ao rei, olha, aguenta aí 7 dias. Se a gente não receber ajuda para lutar por nós, nós nos entregamos a você. E assim foi. E eles mandaram mensageiros a todo Israel, pedindo ajuda, pedindo socorro. Veja, eles nem mandaram mensageiros a Saul, ao rei Saul, porque ninguém sabia, ninguém acreditava que Saul pudesse de fato ser o rei de Israel. Quando esse pedido de ajuda chegou aos ouvidos de Saul, diz o texto bíblico que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E ele mandou mensageiros por todo Israel para reunir soldados, um povo, para lutar contra o rei de Amon. E assim foi. Naquele tempo, Israel tinha do seu lado oriental vários reinos, pequenos, menores, mas que venciam Israel constantemente. Era o rei de Amon, o rei de Edom e vários outros deuses, outros povos, né, que estavam no lado oriental. Do lado ocidental de Israel estava a Filístia, de onde vinham os filisteus. Então, quando esse rei de Amon resolveu invadir essa cidade de Israel, o rei Saul juntou todo o seu exército e foi e fez a guerra contra o rei de Amon. E venceu bem. Então, essa vitória do rei Saul fez com que todo Israel, vamos dizer, o admitisse, o aceitasse como seu rei. Porque até ali o profeta Samuel, por ordem do Senhor Deus, havia ungido ele como rei. Mas, na prática, ele se torna rei quando ele vence o rei de Amon. A partir daí começa a ascensão do rei Saul. Ele empreende muitas lutas e Saul se transforma em um estrategista, em um rei que vence batalhas. E ele vence muitas batalhas ao seu redor. Isso dá a todas as tribos de Israel uma noção de unidade em torno da figura do rei. E Israel se torna um povo mais forte. Estou falando em termos políticos, em termos militares. Um povo mais forte com a presença do rei. E é isso que o rei Saul faz. Mas há um incidente. Em uma dessas batalhas, o rei Saul estava aguardando o profeta Samuel para que oferecesse sacrifícios ao Senhor e assim desse a bênção para a guerra. Veja que o rei Saul era muito dependente
do profeta Samuel. Primeiro porque Samuel o havia ungido rei, o havia escolhido entre tantos outros. E certamente havia uma gratidão aí do rei Saul em relação a Samuel, o profeta. E o que aconteceu? Samuel se demorou a ir. E Saul foi vendo seus homens desistirem de realizar a guerra. Então, os homens de Saul foram desertando. Saul ficou preocupado, ele já não tinha muita gente. E os exércitos dos outros eram muito mais poderosos. Samuel não chegava. O que Saul fez? Ele próprio ofereceu o sacrifício para dar início à guerra. Então, ele não esperou. E veja bem, em Israel, um rei não poderia oferecer sacrifício a Deus. Isso era função dos sacerdotes da tribo de Levi. E Saul ofereceu. Assim que Saul ofereceu e foi dar a ordem para a guerra, chegou Samuel. Samuel chega e pergunta: por que você ofereceu o sacrifício? Por que não me aguardou? Saul responde: porque os meus soldados já estavam desertando e eu estava ficando com um número muito pequeno de soldados. Samuel então disse a ele: olha, porque você anda tomando essas decisões, o Senhor já decidiu que você não será mais rei de Israel. Mesmo assim, Samuel, o profeta, continuou a abençoar ao rei Saul. Mas esse já foi um primeiro aviso. Aí, o que aconteceu? Houve uma guerra contra os filisteus. Os filisteus eram muito mais fortes do que os de Israel. Eles vinham com um exército de milhares de pessoas. De Israel não tinha tanto. Houve uma batalhas que duraram muito tempo, e o número muito reduzido de Israel fez com que Israel não atacasse os filisteus. Os filisteus ficaram do outro lado do vale, também estavam se reunindo e não atacaram. E Jonatas, o filho de Saul, que era também comandante do exército, Jonatas, num ato de bravura, foi até o acampamento dos filisteus, matou cerca de 20 guerreiros filisteus, retornou e, com essa atitude de Jonatas, o acampamento filisteu se colocou em confusão. E aí, um atacou o outro dentro do próprio acampamento. E aí, quando o povo de Israel, o exército de Israel, percebeu isso, e Saul percebeu isso, atacou os filisteus e os venceu. Nessa batalha, a glória foi de Jonatas, o filho do rei Saul. Óbvio que Saul liderou, mas Jonatas foi o grande vencedor. E a partir daí, o rei Saul, através de várias vitórias militares, consolida o seu reino e consolida também o reino de Israel. E assim vai. Por vários anos isso acontece. O filho Jonatas seria o próximo rei depois da morte de Saul. Mas aí começa o declínio de Saul. E como é que começa esse declínio? Deus dá uma ordem ao profeta Samuel para que vá até o rei Saul e diga a ele que vá até os amalequitas. Os amalequitas eram um povo que ficava mais ao sul de Israel, e destrua totalmente o reino dos amalequitas, totalmente. Ou seja, nenhuma pessoa viva e nenhum animal vivo, que fosse uma destruição total. Não vou entrar aqui na questão por que Deus dá essa ordem. Historicamente,
os amalequitas, quando o povo de Israel saiu do Egito, combateu o povo de Israel ferozmente. E eles tiveram que fazer um grande arrodeio que durou 40 anos no deserto, exatamente para poder entrar depois, porque os amalequitas impediram o avanço de Israel num primeiro momento. E os amalequitas, segundo o que Deus vai dizer, eram um povo extremamente pecador. Então Deus decidiu destruir aquele povo. Óbvio, gente, quando nós chegamos em Jesus, não vai ter mais esse negócio de destruir pessoas nem povos. Mas na época em que o rei Saul estava vivendo, sim, foi dada essa ordem pelo profeta Samuel ao rei Saul. O rei Saul reuniu o exército, recebeu a ordem de Samuel, a ordem de Deus, fez guerra contra os amalequitas e os destruiu. Mas aconteceram algumas coisas. E aqui eu passo a ler o texto bíblico, que é de 1 Samuel 15, eu vou ler alguns versículos. Saul e o povo pouparam a Agag. Agag era o rei dos amalequitas. Então, mataram o povo dos amalequitas, mas trouxeram prisioneiro o rei. E ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então, o que aconteceu? Era para destruir tudo. Homens e animais. Trouxeram o rei capturado, vivo. E aos animais, veja bem, eles escolheram os melhores dos bois, das ovelhas, de tudo que havia, os melhores, e trouxeram vivos, como despojo da guerra. O que era normal numa guerra, trazer o despojo. Só que Deus tinha mandado dizer a Saul que destruísse tudo, inclusive os animais. E eles trouxeram o melhor dos animais. Veja, pessoas não pouparam, mas há animais, que era propriedade, que valia, e isso eles trouxeram. Aí chega Samuel e vê que tanto o rei dos amalequitas quanto os animais estavam ali, e eles trouxeram. Então disse Samuel ao rei Saul: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: não, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então veja bem, Saul, percebendo que a repreensão do profeta, percebendo que ele tinha agido mal e tinha sido descoberto, o que é que Saul faz? Ele doura a pílula. Aí ele diz assim: não, só trouxe o rei aqui, o rei deles. E os animais, isso foi o povo que pegou. O povo vamos dizer, não obedeceu. O povo é quem quis. Mas o povo trouxe para oferecer esses animais em sacrifício. Ora, claro que isso não era verdade. Eles não trouxeram para oferecer em sacrifício ao Senhor. Eles trouxeram como despojo, como recompensa por aquilo que fizeram.
Porém, Samuel disse, e aqui eu chamo sua atenção para essa palavra para Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, sacrifício de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, como rei, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado a teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Esse é o momento do declínio. Deus quer que sua palavra seja obedecida no coração. E ele é bem claro: eu não estou interessado em sacrifícios. Eu estou interessado em obediência, em um coração que me ouve e um coração que me obedece. Não foi o que aconteceu com Saul. Saul foi rejeitado para ser rei. Começa aí o seu declínio, e na próxima a gente vai ver a relação dele com o Davi, que será o próximo rei. A partir daí começa o declínio do rei Saul. O que é que eu quero tirar aqui como lições para nós? Saul é escolhido pelo Senhor. O Senhor o quer rei. O Senhor tinha planos para ele como rei, mas o Senhor não ocupava o coração de Saul. O coração de Saul era ocupado por ele mesmo. E por conta disso, Saul não o obedece de coração. Obedece externamente, mas não no coração. E isso é algo extremamente ruim. Saul pensa que oferecer sacrifícios é a melhor coisa que ele pode fazer em relação a Deus. E Deus está dizendo: não, melhor coisa é me obedecer. Isso aqui é importante para nós. Às vezes pensamos que fazer as coisas religiosas, as coisas que a igreja nos diz que devemos fazer, que obedecer as regras direitinho, que a igreja nos ensina, é a melhor coisa, é o que nos garante o céu, é o que nos garante uma vida boa, as bênçãos de Deus, prosperidade, etc. Deus está dizendo que não. Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, Deus quer que o seu coração, meu caro, minha cara, seu coração esteja com Ele. Você não precisa cumprir as regras religiosas todas. Você precisa ter um coração voltado para o Senhor, intimidade com Deus. Ele quer um coração obediente, um coração que ame, um coração que abençoe o próximo, um coração que o busque, um coração que esteja com Ele. É esse tipo de pessoa que Deus quer. E não o que cumpre ritos religiosos. Sacrifícios, não. Coração obediente. E a relação com Deus é sempre relacional. Deus está com você na medida em que você também se dispõe a estar com Ele. Na medida que você negligencia Deus, Deus não faz parte da sua vida, o Senhor estará sempre longe de você. É isso que aprendemos com o rei Saul. Então, busque a Deus de coração, obedeça os seus mandamentos por amor a Ele, por gratidão, e Ele sempre fará tudo por você e com você. Deus te abençoe.